Oi gente, tudo bem? Estamos aqui de volta, estreando os nossos vídeos aqui de 2020 no canal e hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre estudar redação. Como que a gente faz para estudar, quais são as principais técnicas, as principais dicas para poder fazer o estudo da redação ser mais produtivo. Vamos lá? Então, gente, estudar redação, ao contrário do que muita gente acredita, exige técnica, exige processo, exige concentração. Tem muita gente que acha que é só escrever o máximo de redação que você conseguir e que vai dar tudo certo, não é? Tem gente que recomenda, inclusive, uma quantidade exorbitante de redações para o candidato fazer quando ele está se preparando para um vestibular, como o Enem ou para outros vestibulares, né? Eu não acredito que a quantidade seja o segredo de uma boa redação, de uma boa nota. Acho que fazer muitas redações pode, ao contrário, ser completamente improdutivo, ser muito mais cansativo do que efetivamente gerar benefícios e, enfim, conseguir fazer a sua nota subir. Acho que a qualidade é muito mais importante nesse processo, tá? Então eu vou dar aqui 4 dicas que eu acho que podem te ajudar bastante a estudar redação agora em 2020 e ajudar a melhorar a sua nota, tá bem? A primeira dica não é tão absurda assim. A primeira dica é: tenha organização. A gente sabe que a organização é importante para qualquer candidato, para qualquer concurseiro, né? É preciso estabelecer uma rotina de estudos. Mas aqui eu vou te indicar uma rotina exclusivamente para a disciplina de redação, certo? O que eu quero propor aqui que você faça? Que você, em vez de separar um horário na sua semana para estudar redação, separe pelo menos 3. Não precisa ser 3 tempos, blocos de tempo tão grandes quanto era o seu único bloco de tempo, quando você separava um dia apenas para estudar redação. Mas eu sugiro a divisão para que você consiga organizar bem as várias frentes do que significa o processo de escrita, né? Então, o primeiro bloco de tempo que eu sugiro que você tenha é um horário da sua semana de estudos para estudar apenas a estrutura textual. Caso você ainda não domine a estrutura de texto, separe um horário só para isso, para estudar técnicas de escrita mesmo, para aprender a olhar para o texto de forma mais organizada, né? Aqui no canal a gente vai ter uma série de vídeos, a gente já tem das edições dos anos anteriores, mas a gente vai ter de novo em 2020 vídeos apenas para estudar a estrutura textual. Esses vídeos serão comigo, tá bom? Então separa aí, possivelmente meia hora da sua semana para isso, né? Para aprender a fazer um planejamento, para aprender o que deve existir na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, para entender o que é coesão textual e assim por diante, tá? O segundo bloco de horários que eu sugiro que você tenha é para estudar exclusivamente o repertório cultural ou estudar atualidades, tá bom? Então, tenha em outro momento, pode ser no mesmo dia ou pode ser em um dia diferente da semana, mas tenha um outro bloco de tempo exclusivo para estudar atualidades, para aprimorar o seu repertório cultural, tá? Também aqui no Agora de Certe você encontra vídeos para te ajudar nisso, tá bom? São os vídeos temáticos que a professora Sabrina e o professor Lúcio fazem em conjunto. Eles sempre debatem um tema, o professor Lúcio traz sempre muita informação, muitos dados para você e a professora Sabrina te ajuda a organizar todas as ideias e pensar como você conseguiria colocar essas ideias em uma redação. Fala, queridinho, tudo na paz? Esqueci o que eu ia falar. Minha fala inicial, eu esqueci. Então isso te ajuda bastante, tá? Separe tempo para isso. Também inclua num horário de estudar repertório cultural as suas leituras de atualidades, ler jornal, ler revista, enfim, estudar, ouvir podcast também pode ser interessante, né? Então habitue-se a ler o mundo, tá bem? Essa seria a segunda parte aí da sua organização. A terceira parte é a produção do próprio texto em si. Separe 1 hora na sua semana, pelo menos, talvez um pouquinho mais, principalmente se você ainda estiver no começo, para efetivamente escrever o texto, certo? Então, eu acredito que uma redação por semana seja o suficiente, se você faz ela com qualidade, não é? Então, separe um horário para produzir efetivamente a sua redação, para escrever efetivamente o seu texto.
que não precisa ser no mesmo dia em que você está estudando a parte de estrutura ou a parte de repertório cultural. Já acredito até que seja bem interessante fazer separado, porque aí você faz um estudo de algum tema do começo da semana, por exemplo, e aí 2, 3 dias depois você senta para escrever a redação sobre aquele tema, e aí isso te ajuda a perceber o que realmente você memorizou, o que você aprendeu daquele tema, porque como você deu uma distância, você vê o que foi esquecido nesse processo, e aí talvez você precise revisar, você precise estudar de novo para assentar melhor aquele conteúdo ali na sua memória, tá? Então fica a primeira sugestão aí é essa. Tenha organização, estabeleça horários direitinho para cada uma das partes do que compõe o processo de estudar a redação. Um horário para estudar a estrutura, outro horário para estudar o repertório cultural e um terceiro horário para efetivamente treinar, para produzir a redação, certo? A segunda dica é tenha alguém para corrigir a sua redação. Se você está estudando em casa, você está aí se preparando para o vestibular em casa, é imprescindível conseguir alguém que corrija o seu texto. Então pode ser um professor presencial, pode ser seu professor do cursinho, ou a novidade que a gente tem para você pode ser com a gente aqui do Agora de Cert. A gente vai, esse ano, começar a disponibilizar o serviço de correção de textos, tá bem? Então, para saber um pouco mais, entra em contato aqui com a gente, que a gente te passa direitinho como vai funcionar esse serviço que a gente vai oferecer agora, tá? A terceira dica que eu dou é sobre o caderno que você usa para estudar a redação. Se você ainda não tem um caderno só para estudar a redação, eu sugiro que você tenha um, ou que você faça num fichário, né, uma pasta, enfim, mas tem um espaço só para redação, e que você divida esse espaço em 3 partes. Uma para fazer os planejamentos e os rascunhos da sua redação. Se você ainda não sabe a diferença entre planejamento e rascunho, fica tranquilo que a gente vai ter vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se inscreve, ativa as notificações, que é para você não perder, tá? Mas tenha um espaço só para isso, porque quando chega no final do ano, você vai conseguir olhar de novo para tudo que você fez e não vai só perceber a sua evolução ao longo desse processo de estudo, como também vai poder usar ideias que ficaram ali em outras redações, às vezes que tem temas parecidos. Então, deixar tudo armazenado é bastante inteligente, é bastante interessante, tá? A segunda parte do caderno pode ser reservada para as citações, para o repertório cultural que você vai fazer. Então você pode separar esse caderno por temas, por assuntos e ir listando ali coisas que podem ser citadas, séries que podem ser citadas, enfim, filósofos, qualquer coisa assim. Tem um caderno para o seu repertório cultural. Porque também dessa forma fica fácil quando você pensar, poxa, eu já falei sobre tecnologia, quem que eu posso citar? E aí você vai lá na sua seção, tecnologia. E aí fica tudo armazenado, tá? Eu tô falando de caderno pensando em caderno físico, mas você pode fazer isso também num espaço online, né? Sei lá, criar um drive para você e separar as coisas categorizadas dessa maneira, pode ser interessante, tá bom? A terceira parte é uma coisa que pouca gente costuma fazer, mas que é muito comum para a galera de concurso público, que é o caderninho de erros. Armazene num espaço ali os erros que você for cometendo e que o seu corretor foi te informando. Isso é muito interessante, principalmente para 2 critérios, para 2 competências no Enem. A competência 1, que avalia a modalidade escrita, e aí questões gramaticais, acentuação, pontuação, concordância, regência, enfim. E o critério 4, que é o critério da coesão textual, que você vai falar ali, vai ser avaliado em usos de conectivos, construção de frases. Então pode ser interessante armazenar num lugar só o que para você foi um erro e aí como que você corrigiu esse erro e qual a explicação desse erro. Porque é muito comum a gente perceber que um aluno ele comete o mesmo erro várias vezes nas redações até ele melhorar aquele erro, até ele parar de cometer, né? Então, às vezes ele tem um problema específico com concordância. E ele comete aquele erro de concordância várias vezes. O professor está corrigindo e ele não se liga muito nesse erro. E aí acaba, né, ficando persistindo naquilo. Então, sabe você que sempre tira 960 e que esses 40 pontos aí são justamente da modalidade escrita? Pode ser uma forma de resolver. Então, você tem que aprender a explicar o que você errou, por que você errou e qual é a correção. E armazenar tudo isso num espaço só. O chamado caderninho de erros pode ser também uma boa fonte de consulta. É muito melhor do que ter uma gramática pronta para você consultar, né? Além de ter a gramática, você pode ter ela ali para consulta, mas tenha aquilo que para você
é o principal problema, né? Então isso pode ser bastante interessante. A quarta dica vale para tudo na vida, né? Tenha paciência e tenha consistência. A gente não aprende a escrever de uma hora para outra. A gente não aprende a escrever bem de uma hora para outra. Tudo é um processo. Então tenha paciência nesse processo, tenha paciência com você mesmo, não seja tão rígido, sabe? Não use aquelas expressões que é tão comum a gente ouvir os alunos falando, que me dói o coração, eu não consigo, eu sou burro, eu não sei, eu não entendo. Para com isso. Tenha paciência com você mesmo, respeite seu tempo, respeite seu processo e tenha consistência nesse treinamento, né? Não adianta você fazer uma redação hoje e tentar fazer outra de novo daqui a 3 meses porque, tirei uma nota muito baixa, eu nunca mais quero fazer isso na minha vida porque me causa sofrimento, me dá gatilho. Não pode, sabe? Tenha consistência no processo. Errou? Vai lá, entende por que errou, entende o que errou, volta, faz de novo, corrige, né? E se mantenha ativo nesse processo, tá bom? A gente te deseja muito sucesso, a gente sabe que você vai conseguir conquistar os seus objetivos. Fica aqui com a gente, que a gente tá junto aqui para alcançar o seu sonho, tá bem? Então, um beijo, a gente se vê na próxima semana. Não deixa de comentar aqui o que você achou, o que você faz disso tudo que eu falei, qual é a sua outra dica para também ajudar a melhorar. Deixa aqui pra gente nos comentários, se inscreve aqui no canal, né? E manda esse vídeo para um amigo seu, por que não? Manda esse vídeo para alguém que tá precisando ouvir essas dicas, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!